Depois que eu quebro o jejum, eu viro um trator. Como resolve? Quando você faz o jejum, você precisa ver o jejum como uma prática de melhorar a tua saúde e de aumentar a tua consciência. E não como uma restrição de tempo quando você não pode comer, que aí vai abrir uma porta de compensação no momento que você pode. Essa é uma questão de mentalidade. Tem pessoas que fazem o jejum e aí elas, quando elas quebram o jejum, elas viram um trator, né? Abre a porteira e elas compensam, elas se passam. Tem pessoas que fazem o jejum e quando elas começam a comer, elas comem de uma forma consciente e de uma forma normal, sem compensar pela quantidade de jejum que elas fizeram. Qual que é a principal diferença? Se na minha forma de encarar o jejum, eu vejo o jejum como uma restrição, é uma coisa que eu não quero fazer, essa é a história que eu me conto, mas que eu tenho que fazer para atingir um certo resultado, né? Eu tenho que fazer o jejum para emagrecer, eu tenho que fazer o jejum para queimar gordura ou para ficar mais saudável, mas eu não quero. Então ali eu me coloco numa prisão, né? É como se eu tivesse um pai ou uma mãe ou um professor que fala assim: você vai ficar sem comer, mas quem está fazendo isso sou eu mesmo, né? Então eu me coloco numa restrição. Aí, quando aquela restrição acaba, eu tenho liberdade, vamos estourar a boca do balão, porque agora eu posso compensar por todas aquelas horas que eu passei de jejum. O pensamento que vem na minha cabeça é um pensamento de que agora eu posso, agora eu mereço, ou eu ganhei. Você vê? Esse é o pensamento que... O que está acontecendo? É um pensamento que te dá permissão. Mas só existe uma permissão se antes houve uma restrição. Se aquele jejum, a história que você conta para você mesmo, a narrativa na sua cabeça é uma restrição, um momento de regime. Eu não posso comer, eu não quero comer, eu não posso comer, eu quero comer, mas eu tenho que ficar aqui para atingir um certo resultado. Agora eu estou me restringindo. E a única restrição que acontece é o pensamento que eu dou mais atenção. Se esse é o pensamento que eu dou mais atenção, ele vai gerar uma compensação na hora que eu vou estar comendo. Ele vai abrir as portas para pensamentos que me dão permissão. Falar, agora a gente merece, agora a gente ganhou a comida, agora a gente pode, né? E aí a gente vira aquele trator. Mas se você for pensar bem, aquele pensamento de restrição, ele não é o único pensamento verdadeiro. Se você falar assim, beleza, eu tô de jejum, e eu estou num momento em que eu não posso comer. Se naquele momento você entra em um acordo com você mesmo e você se dá a permissão, você quer saber? Eu não vou restringir a minha alimentação nessas 16, nessas 18, nessas 20 horas. Eu vou me dar permissão. Talvez tenha um outro pensamento que fala assim, não, mas ainda assim eu quero fazer. Sabe, se você fala assim, beleza, ao invés de eu ser um trator depois de 16 horas, eu vou acordar e vou ser um trator agora. Né? O meu jejum ele vai até as 2 da tarde, vamos supor, e 2 da tarde eu viro um trator. Então eu vou fazer assim, eu acordei 8 da manhã, hoje eu não vou fazer o jejum, eu vou virar um trator agora. Eu vou, sabe, estourar a boca do balão agora. Eu vou me dar permissão. Aí você vai lá, vira um trator, come de tudo. E aí você vê que não tinha, ainda assim tem um arrependimento ali. Ainda assim tinha culpa. Significa que, ainda que você deu permissão para você mesmo, se teve uma culpa de ter virado um trator quando você queria estar jejuando, é porque teve outro pensamento que também é verdade, que você queria estar fazendo aquele jejum. Por isso que veio uma sensação de culpa ou de arrependimento. Então tem um outro pensamento escondido atrás da restrição, que é um pensamento, não, peraí, ainda que eu voltar no tempo e meu pai, a minha mãe, o meu professor me der permissão para eu comer.
né? Ou encontrar Deus. Deus fala assim, pode comer, não precisa fazer jejum. Talvez ainda assim eu encontre um outro pensamento que diz, não, mas espera aí, eu quero. Não importa a permissão que eu ou o mundo me dê, eu quero fazer isso. E eu quero fazer isso porque o jejum, para mim, ele também é uma prática de centro. É um momento do dia em que eu tô em contato com os meus impulsos, estou em contato com as minhas vontades e eu posso trabalhar com elas. É um momento do dia em que eu estou um pouco mais leve, é um momento do dia em que eu estou centrado em outras coisas que não sejam comida. É um momento do dia em que eu tenho mais tempo, que eu não preciso ficar cozinhando, comendo, para fazer outras coisas mais criativas. É um momento do dia que eu me sinto leve. E eu quero ter esses benefícios. No momento que você consegue reconhecer esses pensamentos em relação à tua prática de jejum, é ali que você coloca a tua atenção. Porque aí você pode fazer a tua prática de jejum sem que ele seja uma restrição. Ele é uma escolha. Se a prática do jejum não for uma escolha, ela for uma restrição infringida, imposta, você vai compensar. Mas se você identificar que por trás dessa imposição existe uma escolha, eu estou escolhendo fazer. Eu quero fazer. Porque eu vejo os benefícios, eu tenho que me dar conta que benefícios que eu sinto quando eu faço o jejum. Tenho que começar a prestar atenção para essas coisas. De que forma o meu dia é bom e diferente enquanto eu estou fazendo o jejum? E eu começo a apreciar esses benefícios, aí aquela imposição vira uma escolha. E aquela escolha não é uma restrição e ela não traz uma necessidade de compensação. É uma questão de alimentar os pensamentos, ver que pensamento está dominando o momento do meu jejum e mudar o foco para pensamentos que escolhem, que apoiam de forma consciente aquela prática. Claro que existe a parte biológica do negócio. Se eu estou fazendo jejum de 24 horas a cada 2 dias, é bem provável que eu sinta uma fome descontrolada pela mudança dos hormônios no meu corpo. Aí o meu corpo vai estar gritando por comida. Mas se eu estou fazendo um jejum de 12 a 16 horas e respeitando a energia do meu corpo, não existe, não tem uma necessidade de compensação. Não existe um sinal de escassez. Mas se eu estou fazendo jejum pra caramba e na hora de comer eu como só alface e tomate, vai chegar um dia que eu vou estourar. Porque o corpo vai ter. Ele vai diminuir a leptina, que é um hormônio que te traz saciedade. Ele vai aumentar a grelina, que é um hormônio que traz aquela vontade de comer. E vai virar uma coisa selvagem, né? Então, considerando que eu estou sendo razoável com a quantidade de jejum que eu faço, e quando na hora de nutrir o meu corpo eu estou favorecendo alimentos naturais com alto valor nutritivo, as proteínas principalmente, e as fibras também, os alimentos naturais, o meu corpo está bem nutrido. Então não é uma questão biológica, é mais uma questão de mentalidade. Quem aqui tem essa questão de compensação na hora do jejum? Coloca eu nos comentários. O jejum ele tem que deixar a minha vida melhor e não mais difícil. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento, porque eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.